Demorou um pouco, mas cheguei. A primeira live, a segunda, no caso, a gente nunca esquece. Então, aqui eu inicio uma transmissão. Como vai, querida? Tudo bem? Olha a roupa que eu estou usando. Você entendeu? Você entendeu? Olha a roupa que eu estou usando. Yara, eu só não vou aceitar agora a tua participação porque eu tô com um roteirinho aqui para eu dar início, né, nesse trabalho aqui. E você faz parte disso, né? Você faz parte disso. Olha aqui. Não acredito. Depois que a gente acabar essa parte aqui, aí a gente vai bater um papo, tá? Aguardar aí mais um pouquinho, vamos ver se tem algumas pessoas que entrem, de repente o YouTube não, o Instagram tá avisando. Mas essa live aqui, ela na verdade é uma live de introdução ao trabalho do Corpo Presente Online, né? E o que é o corpo presente, né? Quem sou eu? Tem muitas dúvidas, né? Tô falando não para as pessoas só que eu conheço, eu tô falando também para as pessoas que nunca me viram antes, que não sabem de onde eu venho, né? Como que eu caí aqui nessa rede, né? Então, eu sou a Tuti Madásio, eu sou dançarina, tenho uma trajetória longa no desenvolvimento da dança, do corpo. São anos de trajetória, né? Fazendo tanto trabalho artístico, trabalhando com grupos teatrais. E o trabalho corporal, ele é algo que, quando a gente começa, a gente não para mais, né? Não tem como, por mais que você mude de esfera de atuação, não tem como você esquecer, abandonar algo tão inerente, né? Que é a questão do movimento, né? Dessa percepção do seu movimento, né? Oi, Ju, tudo bom? Vocês duas fizeram aula juntas, a Yara e a Ju, lá na biblioteca. Não foi isso, Ju? Né? Vocês fizeram aula juntas naquele grupo ali da biblioteca. Maravilhoso, maravilhoso. Então, eu estou fazendo aqui uma introdução, Ju, falando um pouco da questão do corpo, de como, quando a gente começa a fazer um trabalho corporal, dificilmente, Patrícia, dificilmente a gente abandona, né? A Patrícia também, bailarina, né? Maravilhosa, professora, educadora, de uma capacidade incrível de perceber o outro e criar brechas de questionamento que sempre levam a gente para lugares muito interessantes, Patrícia. Então, quando a gente começa a fazer um trabalho do corporal na nossa vida, dificilmente a gente vai abandonar. Você pode até entrar por outras vertentes, né? Mas o trabalho corporal, a presença do corpo, o seu questionamento em relação ao seu corpo, a utilização do teu corpo, ela sempre está permeando, né, a vida. E
logicamente, eu sou uma defensora do trabalho corporal. Não tem como não defender um trabalho corporal. Não tem como não defender que o corpo ele precisa ser mobilizado, respeitado, respeitado porque movido, né? Porque quando você deixa de mover, quando você só faz uso do corpo, você não está respeitando o corpo, né? Ele também precisa ser cuidado, ele também precisa ter atenção, né? E a minha trajetória, depois que eu passei por formações, eu tenho um monte de formações nas minhas andanças, eu fui para o campo de batalha, né? Patrícia, eu fui para o campo de batalha do corpo. E quando eu comecei a trabalhar com as pessoas de uma forma mais consciente, no processo de criação da consciência corporal, a gente chamava muito o trabalho naquele período de consciência corporal, eu olhava e falava, não, que consciência que é essa, né? Que consciência, porque existem 1000 maneiras de você interpretar o que é uma consciência, né? E eu percebia que as pessoas, elas entravam numa aula de consciência corporal um pouco se desprendendo desse corpo. Eu percebia que durante as movimentações, o que acontecia? A pessoa, ela ia se desconectando do corpo, ela não sabia onde ela estava, que espaço da sala que ela estava ocupando, que parte do corpo que ela estava intervindo. Ela imaginava que tinha ido para uma praia, que tinha ido para lugares assim inacreditáveis que o nosso campo da imaginação leva a gente, né? E a gente vai mexendo com sensações, mas não existia uma presença ali no aqui e agora. E aí eu resolvi mudar um pouco, né? Olha, tem uma pergunta aqui. Ah, isso, Ju, isso exatamente. Ah, eu lembro de você. E aí eu resolvi mudar esse rumo. Ao invés de falar de consciência corporal, eu preferi ir para o campo da presença corporal. Mesmo porque, como eu trabalhava muito com pessoas ligadas à música, pessoas ligadas às artes cênicas, eu sentia que tinha uma necessidade das pessoas saberem onde elas estavam, ancorar no próprio corpo, né? Acho que a ideia é bem essa, ancorar no próprio corpo, né? E aí, logicamente, eu fui investigando ferramentas, né? E cheguei na questão da presença corporal. A presença corporal, então eu falava que eu não trabalhava com consciência corporal, eu trabalhava com presença corporal. E mais do que isso, oi Ana, outra querida, não só a presença, gostosinha, não só a presença corporal, e fui me aprofundando também na questão da estrutura do corpo, de falar do nosso sistema esquelético, né? Do nosso esqueleto, da nossa estrutura óssea, de como essa estrutura, ela, quando acionada com consciência, você cria uma mobilização de presença no seu corpo. Você investiga a sua possibilidade de movimentação, você investiga, eu também, Aninha, você investiga as possibilidades que esse corpo tem de esticar e de encurtar e de dobrar. Então, você fica muito mais perto dessa questão estrutural, aquilo que você realmente está colocando em ação. Ontem eu coloquei uma perguntinha lá no feed e perguntei o que você está fazendo com as suas mãos. As pessoas me falavam assim, eu estou bordando, né?
O ato de bordar, ele é manual, óbvio, um trabalho manual. Mas quando você borda, você não borda com a mão, você borda com o corpo todo. Todo o teu corpo está envolvido no ato do bordado, né? Agora, o que você está fazendo com a tua mão? Então, aí eu ia aproximando. Então você está segurando a agulha com os seus dedos, né? Porque o movimento do bordar, ele já vai envolver o braço, o tronco, né? O teu ato de sentar. Então, ele já envolve toda a tua estrutura. Mas pegar a agulha, segurar a agulha. Então, essa percepção do que eu estou fazendo com a minha mão e não com o meu corpo todo, né? Logicamente, todo o corpo ele se envolve na movimentação mais complexa, mas você ter a percepção de que a mão, ela pega. Então, eu desenvolvi um stories ali, em homenagem ao Pedro Silveira, maravilhoso, um rapaz de 10 anos de idade, que elaborou uma série de peças de argila, né? Lá na escola Waldorf, né? Então o Pedrinho, ele criou várias peças, uma maçã, parece que um apito, não sei muito bem, tem um nome, ocarina, né? Acho que alguma coisa assim. Um prato, uma xícara. Então ele, com as mãos dele, ele foi trabalhando aquela argila até transformar aquela argila naquelas peças. E como a nossa mão, ela pega, né? Todos os formatos, né? A mão extensa, a mão em pinça, a mão que segura. Então, tantos formatos que a nossa mão, ela vai assumindo. E a gente, às vezes, não tem essa percepção de que a mão está fazendo tudo aquilo, né? Então, quando fala o bordar, eu já bordo com o braço. Alguém falou assim, estou cortando um panetone vegano, a Patrícia. Estou cortando um panetone vegano. Mas eu falei, tá, então a sua mão está segurando a faca, os seus dedos estão segurando a faca. Está usando o dorso da mão, né? O centro da mão para apoiar essa faca. Então, essas percepções de aproximação da nossa estrutura, como nós trabalhamos o nosso próprio corpo, né? Como nós colocamos essa estrutura em movimento. Então, tudo isso passou a ser um lugar de muito interesse para o meu trabalho, né? Porque eu percebia que as pessoas iam para longe, não ancoravam no próprio corpo e não tinham a percepção do corpo delas em ação e das possibilidades que esse corpo traz. Porque uma vez que eu me desloco para longe, eu deixo de criar uma investigação, né? Eu deixo de experimentar da minha corporalidade com presença, com percepção, com atenção, né? E me desloco para N lugares. Posso imaginar que eu tô numa super praia e tô fluindo e maravilha, mas eu não tô na minha presença, na minha atenção em relação ao meu corpo, né? E quando eu falo corpo, logicamente, você pode pensar muita coisa de corpo, né? Corpo é a nossa matéria. Corpo é tudo aquilo que se corporifica. Uma ideia, ela tem corpo. A gente tem várias camadas corpóreas, mas quando eu falo do corpo presente, eu falo exatamente dessa mobilização do corpo, da estrutura, dessa atenção que você desenvolve na sua investigação, na abertura das suas possibilidades, né? Então, a ideia desse momento aqui agora é trazer essa abertura de colocar esse trabalho, essa proposta no ar, né? Um trabalho que eu já desenvolvo há muito tempo. Então, a Yara, que está aqui, não sei se ela ainda está, ela participou, a Ana participou, a Ju participou, e outras pessoas, tantas
participaram desse trabalho, né? De investigação do corpo, o corpo no espaço, as zonas de criação. A gente também trabalha muito na questão da dança pessoal, né? Mas como que eu faço para que esse trabalho, que muitas vezes ela é destinada a pequenos grupos de interesses muito já específicos, como eu posso tornar isso uma proposta para mais pessoas? Porque, logicamente, hoje com o online, a gente pode atender muito mais pessoas do que a gente atendia. Às vezes, para você formar um grupo, né, de dança é muito difícil, formar um grupo de trabalho é muito difícil, porque as pessoas têm horários diversos, estão em locais diversos, estavam, né, em locais diversos, era trânsito, dificuldade de chegar, agenda. Hoje não, hoje com online a gente consegue... Oi, Cíntia! A gente consegue... Obrigada pelos corações! A gente consegue atender um público diverso, né? Maior, mais expandido, de uma forma mais otimizada. Então, o online ele está trazendo uma possibilidade para a gente, aí me deu muita vontade de começar a trabalhar com essa proposta para muito mais gente, né? Não dentro só apenas daquelas pessoas que tinham interesse, porque tinham afinidade com o teatro ou com a dança, né? Mas pessoas de diversos saberes, de outras possibilidades, né? E aí como que a gente cria, então, esse acesso, né? A proposta aqui hoje de dar esse pontapé aqui na rede, na live, com a ideia do corpo presente, é justamente jogar para essa atmosfera essa proposta de corporização, né? De trabalho corporal, de estarmos, né, investigando o nosso corpo, tomando isso que nos é parte, né? A gente às vezes desconhece o corpo que tem, as possibilidades que esse corpo tem. E a gente se apega a impossibilidades. Ai, porque eu não consigo fazer isso, eu não me sinto preparada para fazer aquilo, eu preciso emagrecer, porque eu preciso, né? E deixa assim, fica tudo muito no campo das ideias, dessas possibilidades ou impossibilidades, e não vai para uma investigação desse corpo, um acesso a esse corpo, trazendo efetivamente as possibilidades do seu corpo, né? Que não é o corpo da menina que está com a barriga zero, não é o corpo do outro que faz um salto astronômico, não são esses outros corpos, mas sim o seu próprio corpo, as suas próprias possibilidades, as suas escolhas por onde que eu caminho com o meu corpo, por onde eu caminho com o meu movimento, com a minha investigação, para qual lado eu quero ir com o meu corpo, né? Então, eu vou fazendo escolhas a partir de pressuposições, de ofertas, eu vou fazendo escolhas de investigação. Eu vou escolhendo o quanto eu vou esticar, eu escolho o quanto eu vou torcer, eu escolho porque isso faz parte de mim, do meu processo de abertura, né? De você começar a perceber quais são os seus limites, onde você tem que, onde você pode investigar mais, onde ali eu tenho que ir com mais cautela, e você começa a saber de você, você começa a saber de si. E essa autonomia em relação ao seu corpo, ao seu movimento, né, as suas questões, elas são fundamentais, né? A gente está nesse momento de desbravar uma série de questões que estão se apresentando para a gente. E como que a gente vai para essas questões? Com qual corpo que eu vou para essas questões? Né? Como que eu vou encarar essa nova vida que está sendo anunciada? Né?
como que o meu corpo ele vai sendo dinamizado nesse novo percurso, né? Como que eu vou me carregar daqui para frente, né? Como eu vou estar em mim, quais as escolhas do meu corpo que eu vou fazer, quais as escolhas que eu vou carregar comigo a partir de mim e não daquilo que me dizem que é, né? Então, o corpo presente, ele vem muito com essa proposta dessa autonomia, dessa presença, né? Dessa investigação, dessa ancoragem de estar no próprio corpo. Então, estou lançando aqui online para o mundo, né? Porque uma vez que a gente está na rede, a gente está no mundo, e muito embora hoje nós estejamos aqui em 4 pessoas, que é o que está aparecendo para mim aqui, isso é algo que vai ser disseminado. Então, peço a vocês mesmo que compartilhem, que mandem isso para amigos, para as pessoas que vocês acharem que têm interesse nessa aventura de entender o seu próprio corpo, dessa ancoragem, né? Então, é essa a proposta do corpo presente, né? E eu queria saber se vocês gostariam de fazer alguma pergunta, alguma coisa que me... Obrigada, Si, obrigada, Patrícia. Eu queria saber se vocês têm alguma pergunta que vocês gostariam que eu desse uma cutucada e falasse alguma coisa. Se vocês tiverem, já manda aí para isso também ir alimentando, né? Esse texto aqui, esse desbravamento aqui. Ah, estão mandando coraçãozinho. Isso é uma graça. Maravilhoso, maravilhoso. Deixa eu ver aqui. Aí. Aí. Então, dito isso, né? O que a gente espera de um trabalho, corporal, né? Online, que a gente teça nessa distância, né? E que, diferente de outras experiências, onde a gente estava perto da pessoa, onde a gente podia tocar a pessoa, né? Onde a gente podia orientar essa pessoa na proximidade, na troca de um olhar mais direto, né? Como que isso se dinamiza dentro de um trabalho virtual, né? Se vocês já tiveram aí a Ana, a Yara, a Cíntia acho que é até mais difícil, né? Essa experiência, né, de já ter nesse período, principalmente pandêmico, né, a Ju, experimentado, né, um trabalho corporal à distância, né? Como que é a gente, na distância, conseguir trazer essa apreensão do corpo do outro, que a gente não está em carne e osso, né? A gente está mediado por uma tela, né? Esse ano que passou, eu fiquei bastante curiosa com essa questão, né? Porque tudo que a gente fazia era no presencial. E eu me enchi de curiosidade para entender como que essas questões elas estavam sendo atravessadas, né? Então, me prontifiquei e passei por um curso de BMC
E entendi que realmente a tela, ela media através de conceitos, né? De você poder mostrar para o outro aonde você imagina que o outro possa chegar, né? Apresentar a atmosfera daquilo que se busca, né? Daquela orientação. E nesse sentido, o corpo presente, ele se vale hoje de um comando verbal muito mais forte e preciso do que antes, né, que a gente tinha essa proximidade de corpo. Talvez o verbo, a palavra, ela não fosse tão importante, mas nesse momento, como que a gente pode... Joe! Nesse momento, como que a gente faz com que a palavra ela desperte exatamente aquilo que a gente poderia estar tocando numa outra situação, né? Então, hoje, o corpo presente, ele é oferecido de uma forma à distância, num comando verbal muito mais forte e preciso do que como nas experiências que nós aqui estivemos juntas, né? A maioria das pessoas que estão aqui, né? Elas já passaram por uma certa experiência comigo, né? Corporal. Então, a gente tinha essa proximidade e hoje a palavra, ela acaba sendo o elemento principal para que a gente possa chegar no outro, né? Então, imagina que agora eu nessa live tentando trazer esse universo do que é a questão corporal, né? Para poder disseminar, como eu disse aqui anteriormente, né? Para disseminar essa ideia do que é uma realização de um trabalho corporal. Então, a palavra aqui, ela é muito forte, né? Então, quando a gente pensa osso, quando a gente pensa articulação, quando a gente fala de baixar a vontade muscular para entrar nos músculos lisos, né? A gente precisa criar outras formas de atingir o corpo do outro. E isso é um exercício muito grande de desprendimento, né? A gente, ao mesmo tempo que fala de uma ancoragem no próprio corpo, a gente também está falando que eu não tenho como tocar o teu corpo, né? A gente está nessas chaves, né? É corpo, mas ao mesmo tempo estamos mediados, né? E a palavra vira corpo nesse caso. A palavra, essa orientação, né? De como que a pessoa vai fazer para chegar nessas questões, ela acaba sendo o corpo, o toque, o impulso, né? A palavra, ela precisa dar conta daquilo que o meu corpo antes dava conta no presencial, né? Então, a gente também tem aí no corpo presente, online, esse desafio, né? De fazer com que as pessoas, elas sintam esse corpo sendo impulsionado, sendo movido, né? No seu espaço escolhido, na sua casa, no seu cantinho, né? Como que ele vai poder acontecer dentro dessa proposta do corpo presente, que na verdade é uma proposta prática. E eu aqui hoje estou introduzindo, mas a gente vai ter esses encontros todas as sextas-feiras, às 18 horas, né? E eu pretendo trazer, por exemplo, experiências com a escovação, né? Eu não sei se a Yara, eu sei que fez a escovação, a Ana, eu acho que não chegou a fazer a escovação, a Cíntia também acho que não. Então,
a gente tem a técnica da escovação, né? A gente vai usar do nosso pocket milho aqui, né? Que é um instrumento também para a pessoa sentir a apreensão, trabalhar equilíbrio. Então, existem alguns recursos que a gente lança a mão para poder otimizar também esse trabalho que vai acontecendo assim na distância, né? E aí, todas as sextas-feiras eu vou trazer alguma experiência corporal. Então, quem quiser e divulgar para amigos, enfim, na sexta-feira, isso não tem custo nenhum, é uma doação que a gente faz aqui de ofertar uma experiência corporal dentro desse espaço da live, que você pode fazer aí na sua casa, no seu cantinho, né? A gente não vai estar dividindo tela, mas vocês podem experimentar, vocês podem vivenciar essas ferramentas, né, de manipulação corporal e trazendo um pouco essa sensação, essa percepção do que o corpo presente ele vai propor, né? Ele vai trazer enquanto uma proposta organizada, fechada, que aí sim aí ele vai entrar num outro perfil de comprometimento, né? Que é diferente de uma live. Mas aqui vocês, e quem quiser, para quem vocês quiserem convidar, será muito bem-vinda essa troca de experiência, né? E a gente também vai trazer pessoas aqui para falar um pouco, né? Isso já mais na quarta-feira, né? Pessoas que passaram pela experiência, como que elas sentem essa mudança, as transformações que o trabalho proporcionou para cada uma delas, né? Dentro dessa vivência do corpo presente, como que foi esse trabalho, né? Como que ela chega e o que ela percebe que isso agregou na vida delas, né? Então eu vou trazer pessoas na quarta-feira e na sexta-feira a gente vai ter essa experiência, né? Essa experiência. Então, é mais ou menos isso. É mais ou menos isso. Na quarta, as pessoas vão estar como fala, vindo, né, para dividir essa live comigo, como a Cíntia dividiu na quarta-feira agora, né, na passada. E na sexta, a gente entra com uma prática. E aí, quanto mais pessoas tiverem, melhor, né? A gente vai criando esse ambiente mesmo, né? Tem alguma pergunta que vocês gostariam de fazer? Algum comentário? Olha, mãos de bruxa, tudo bom? Como vai, querida? Tudo bem? Que horas, Patrícia? Vai ser nas sextas-feiras, às 18 horas. Sempre às 18 horas, tá? E na... Ah, que legal! Maravilhoso, Patrícia. Ela está falando que faz um trabalho e é muito, muito bom para abrir canais, né? Então, na sexta-feira vai ser a prática e na quarta-feira sempre vai ter alguma pessoa para trocar, para falar um pouco de como que é
o trabalho, né, a experiência que a gente teve junto, né? Porque isso é muito importante também, as pessoas não só verem, né, alguma coisa, mas também elas saberem como que esse trabalho ele foi conduzido, né? Eu tenho, assim, comigo, guardado no meu coração, muitas experiências muito fortes, né? Dessa minha jornada com o trabalho corporal. Eu até quando comecei a fazer essa proposta aqui no online, eu lancei uma pergunta, né, na rede e perguntei sobre a passagem, né, de um trabalho muito intuitivo que implica, né, nesse olhar sensível, na percepção do outro, para um método, né, que a gente quer que chegue para mais pessoas e que a gente está nessa outra ponderação de distância, né, que é muito diferente. E esse trabalho intuitivo, ele vem comigo desde sempre, trazendo muita transformação mesmo, né? Eu tive casos, assim, clínicos na minha mão, com quase zero de experiência, né? Foi bem no comecinho da minha jornada, quando eu comecei a dar aula lá atrás, nos meus 19, 20 anos, e tirei pessoas assim da mesa de cirurgia praticamente, né? Crianças que precisavam, crianças não, né? Uma criança, não é assim crianças, uma criança, mas que para mim isso foi muito forte, né? A menina tinha um pé extremamente chato, o arco do pé completamente caído. E eu, na minha intuição, dava aula de técnica clássica, montava a coreografia de final de ano e ainda conseguia organizar o corpo dela, fazer o direcionamento, colocar o pezinho dela nos apoios, como eles precisavam para fazer a elevação do arco. E essa menina que chegou para mim com uma questão clínica e assim, daqui a 2 meses, se ela não apresentar melhora, a gente vai operar. Foi bem isso que chegou, esse quadro chegou, e eu senti uma responsabilidade enorme, né? Porque era uma criança de 9 anos e a mãe desesperada, super preocupada. E foi muito lindo que depois desse período que o médico tinha dado né, de vamos ver o que vai acontecer nesse período, veio a notícia de que realmente ela não precisaria mais né? Eu espero que depois que a gente se separou, que isso tenha permanecido no corpo, mas naquele momento eu tive esse resultado muito satisfatório em relação a Isamar, essa menina que eu atendi há muitos anos atrás, né? E eu tenho uma coleção de casos que me acompanharam nessas descobertas, nessas investigações, e que me fazem hoje tecer o olhar que eu teço para os corpos, assim, nos seus mais diferentes contextos e situações e estruturas, né, e questões, porque às vezes são pequenas questões que viram grandes questões, né? O corpo, ele sempre é uma caixinha de surpresa, né? Às vezes é um dedinho do pé mal posicionado que de repente muda toda a tua configuração e vai ocasionar um desvio lá na tua torácica. Então, a gente vai desenvolvendo esse olhar, né, de entender como que esse corpo ele se posiciona, como a gente pode ir conduzindo esse corpo de uma forma não agressiva a tomar um caminho de saúde, de bem-estar, né? De trazer as transformações que são necessárias e mais, para além disso, entrar nesse campo realmente de uma investigação, de você ir para o desconhecido, né? Você vai para um desconhecido que, na verdade, ele é todo seu. E aí esse amigo desconhecido, né? Esse eterno desconhecido, ele vira um amigo próximo. O corpo, ele vira um amigo próximo, né? Ele tem
ele passa a ter a, a possibilidade de se recuperar de uma lesão, de se recuperar de um mal-estar, porque ele vai ganhando forças e vai percebendo autonomias, né, de recuperação de saúde. A gente aí migra, né, a gente sai de uma investigação que começa lá no campo das artes, das cênicas, do bailado, da dança, e a gente vai para questões de uma orientação, de uma ancoragem corporal, de uma presença no campo da descoberta de possibilidades desse corpo, e a gente vai entrando num lugar que é você se voltar para uma saúde, para um bem-estar. Então, é isso que eu falo que é muito difícil quando você tem essa percepção corporal, a gente se desconectar disso, né? Eu já tentei sair da dança várias vezes, eu já tentei abrir mão dos meus trabalhos corporais várias vezes, né? Então, quem ainda está aqui, que me conhece, que sabe das minhas outras andanças, né? Que são sempre tentativas da gente se desvencilhar de coisas, mas a questão corporal, ela jamais ela abandona o barco, né? Ela está sempre presente, né? Ela está sempre assim, sorrindo para a gente, porque realmente é um campo de investigação infindável, né? De uma poética corporal, né? De você conseguir se expressar com o seu corpo, de você conseguir se fazer notar no seu corpo, né? No seu corpo, né? Não na sua ideia, numa ideia corporal, né? Mas no seu próprio corpo, né? Você realmente entrar nesse aspecto de uma ritualização corporal, né? Então, cada vez que você deixa de fazer alguma coisa para você poder se dedicar ao seu corpo, ou no momento que você acorda, ou no momento que você vai descansar, né? Quando você se aproxima dele e tenta acolher ele, né? E olhar com carinho, né? Olha, legal. É isso mesmo. Não podemos sair da dança, ela está na nossa alma, entendo perfeitamente isso. A Yara, acho que é um desafio para todos esse trabalho corporal, onde a palavra vai ter um uso primordial, uma força, vai ser incrível a troca. É muito legal. Olha, Thaís Ponzoni, linda, desde a faculdade, muito bom. Então, quando você ritualiza esse corpo, né, você encontra momentos no teu dia que você pode se aproximar dele, acolher um cansaço, uma dor, ou fazer uma experimentação de como que tá suas costas, como estão suas pernas, como estão os seus braços, né? Se eles estão alongados, se eles estão cansados, se a mão está cansada, né? Às vezes a gente faz muito trabalho com a mão, né? O que a gente, né? Como que a gente usa a mão? Depois a gente vai tomar banho, a gente passa esponja no corpo todo e esquece das mãos às vezes, né? A parte que mais foi ali, né? Que tá precisando, às vezes a gente esquece. Então, como que a gente vai ritualizando esse corpo também, como que a gente vai trazendo ele para esse campo do corpo amigo, né? Desse corpo que está pensando tudo que a gente pensa, sentindo tudo que a gente sente, né? Como que a gente vai cuidando desse nosso trilhar, né? Com esse corpo. E aí vai para o campo de uma educação corporal, né? Por isso que eu coloco o corpo presente, educação do movimento, porque quando a gente pensa
que movimento também a gente cuida, né? Educar não no sentido de adestrar, mas educar no sentido de escutar, de ter leitura, né? De compreender, de colocar na roda, de colocar no jogo, porque educar, ele tem um sentido, a palavra, né? Que é como se a gente estivesse inculcando coisas sobre. E, na verdade, quando você cria esse lugar onde o corpo ele é a discussão, né? O corpo, o movimento que se faz é a grande questão. E, logicamente, a gente vai investigando outras questões que vão atravessando a nossa corporalidade, né? Como a Cíntia, ela sempre traz muita questão dos sentimentos, das emoções, né? Então, essas questões, elas vão passando, né? Tem uma coisa muito bonita na homeopatia, né? Eu frequento, assim, acho que eu sempre fui médico homeopata na minha vida, mas o Walter Canoas, que fez o parto do meu filho, né? Eu tô com ele pelo menos há 21 anos, né? Que o Theo tá praticamente com 20, eu comecei um pouco antes do Theo nascer. Então, o Walter, ele tem essa questão, né, que traz sempre nas conversas que os médicos homeopatas fazem, né, sobre como que você faz a anamnese, né, de um paciente na homeopatia, né, porque eles não falam em nomes de doença, né, não se fala, você tá com rinite, você tá, sei lá, tem vários nomes de doença aí por aí, né, artrose, sei lá, nomes dados, né, as questões que passam por você. Mas eles não usam isso. O que eles fazem é todo um processo de escuta. Então, o paciente, ele chega lá, muitas vezes, como eu, esqueço porque eu tô lá na frente. Às vezes falo, nossa, Walter, tudo que eu senti eu esqueci agora, né? E a gente fica trocando ideia. Ou eu vou dizer da minha dor de cabeça, como ela acontece, mas o que eu digo é a matéria. O que eu digo, o que eu demonstro, né? Essa é a matéria por onde ele vai se debruçar para poder chegar numa medicação para mim. Ele não vai chegar num diagnóstico de uma doença, ele vai chegar numa situação, num quadro energético, num quadro vibracional que eu estou trazendo para ele, de lugares por onde ele pode tatear para achar o medicamento adequado. Ai, deu uma paradinha aqui. Então, se eu trago algo muito extenso, Junagal, que legal. Se eu trago uma descrição muito extensa para ele, toda detalhada, isso me leva para um campo medicamentoso. Se eu falo de uma outra maneira, isso pode me levar para um outro campo medicamentoso. Então, nas aulas de movimento, é isso também. Porque quando você se expressa ali, quando você traz a sua questão ali para a roda, que é a nossa matéria de trabalho, né? É por ali, por onde você se expressa, por onde você se contextualiza, que a interferência, a fala, a orientação, ela vai se dar, né? E nesse sentido é muito rico, porque cada pessoa é um universo, cada pessoa tem um corpo, cada pessoa tem uma limitação, uma compreensão de si. Então, é muito lindo ver a diversidade de corpos, de respostas, né, que esses encontros possibilitam. Né? Muito embora a gente fale de osso e de articulação, isso só como um primeiro disparo de percepção do estar, da ancoragem, ao mesmo tempo, todas as questões que vão atravessando esses encontros, essas condutas,
eles vão, que vai norteando, vai alimentando, vai direcionando o trabalho de cada um, né? Então, é muito rico e gente, assim, é muito delicioso tudo isso, na verdade, né? Na verdade, essa escolha de se fazer um trabalho corporal com essa densidade, com essa busca, com esse olhar, a gente sabe que todos os trabalhos, né? A gente começa a fazer uma coisa hoje, daqui a pouco a gente vai observando, o nosso trabalho vai mudando, o nosso olhar vai mudando e vai direcionando para coisas cada vez mais complexas às vezes, né? Ou mais simples, né? A gente vai entendendo coisas. Então, o trabalho, ele nunca é um trabalho fechado, parado, isolado. Ele está sempre em relação. Essa semana eu tive a oportunidade de encontrar uma amiga muito fantástica aqui na rede, e ela me apresentou um trabalho muito bonito, e ela fala, a partir do momento que o óvulo é fecundado pelo espermatozoide, né, que os dois entram em conexão, a nossa vida é pura relação, né? A gente nunca mais é um só. A gente já inicia de uma relação, a gente já inicia de um encontro, a gente já inicia a partir de uma conexão. Então, nós somos, né, conexão. Nós somos conexão. E o corpo presente, ele traz esse ambiente. Então, volto a dizer para vocês, na sexta-feira, né? Na quarta-feira a gente vai estar aqui por volta das 18 horas também, sempre trazendo uma pessoa para compartilhar. E na sexta-feira a gente vem com a experiência corporal, tá bom? Tem alguma pergunta que vocês gostariam de fazer? Alguma curiosidade? Algum comentário? Tá certo, então, queridos. Muito grata para vocês que ficaram aqui comigo nesse primeiro pontapé aqui, nesse pontapé inicial do Corpo Presente Online. E espero vocês nas próximas aí, quem quiser acompanhar. E, por favor, divulguem, @tutimadásio, Corpo Presente, e a gente vai se presentificando por aqui. Tá bom? Um beijo muito grande e até a próxima. Tchau, tchau.